Muito bem, estamos começando mais um Rumo Certo e hoje nós vamos falar sobre gestão, como sempre falamos aqui no programa, mas com foco em recrutamento de profissionais. E aí para essa conversa eu convido o Guilherme Malfi, especialista no assunto, é Headhunter, que é o profissional que tem conhecimento em busca de talentos no mercado, né, Guilherme? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião, pelo convite. Espero que eu possa contribuir um pouquinho, mas aprender muito mais com você. Rapaz, é uma troca de experiências nossa aqui, troca de aprendizado. Muito obrigado a você também pela disponibilidade, tirar seu tempo aí para essa meia hora de conversa aqui, que eu tenho certeza também vai ser muito produtiva, muito proveitosa para o empreendedor que está em casa, para quem nos acompanha também. Guilherme, eu queria conhecer um pouco mais de você, da empresa que você administra, né, que você está à frente, do trabalho que você faz. Me conte um pouco mais para a gente entender mais, conhecer um pouco mais do Guilherme. Perfeito. Então, muito prazer, né? Quem também está nos assistindo. Eu sou Guilherme Malfi, contador de formação acadêmica e hoje sócio fundador da Assets, que é uma consultoria de recrutamento e seleção. Então, eu sou Headhunter, né? Somos uma consultoria de recrutamento e seleção voltada para posições de liderança, ou seja, alta gerência dentro da área de finanças. Quando a gente fala finanças, Sebastião, a gente fala desde posições de contabilidade, de planejamento financeiro, de tesouraria, de compra e venda de empresas, aquisições de empresas. Atendemos os mais variados tipos de empresas, né? Então, desde empresas consolidadas, de grande porte, de segmentos diferentes, até empresas que estão em startup, empresas de grandes empreendedores do país, muito parecidos com o movimento que nós fizemos, né? Eu e meu sócio Felipe, nós fundamos a Assets em 2019, então nós ainda somos também considerados uma startup, vivendo nesse Brasilzão e tentando vencer e fazer algo diferente, algo que possa fazer sentido para o nosso propósito. O nosso propósito, Sebastião, é trazer realmente os melhores profissionais e que eles possam ajudar as empresas de qualquer porte, de qualquer tamanho, a serem melhores, a crescerem, a ter mais resultado. Com isso, a gente gera mais emprego e a gente consegue ter um país melhor. O que, Guilherme? Então, nessa linha, as empresas têm buscado mais e qual é a oferta que a gente tem mais de profissionais nessa linha, nessa área? Eu digo que habilidades a gente tem se preocupado mais em colocar no mercado e que as empresas estão buscando mais para se tornarem cada vez mais eficientes, mais competitivas. Olha, Sebastião, a gente tem Quando a gente fala de habilidades, a gente tem que também olhar muito a questão da geração que está chegando versus a geração que está aí versus a geração que está quase saindo, né? A gente, cada ano que passa, a gente tem analisado que o perfil das habilidades vem mudando muito e muito, até porque as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho têm sido muito diferentes, têm olhado muito mais a questão do propósito da companhia, o que a companhia faz, onde ela quer chegar, se ela prejudica ou se ela beneficia o mercado, as pessoas. Então, quando a gente olha como um todo as habilidades, claro, nós temos as habilidades técnicas que devem ser muito bem definidas em cada posição, ou seja, vou dar um exemplo aqui, você vai para uma posição de tesouraria, por exemplo, no mercado, você tem que entender de relacionamento bancário, falar com principais fundos de investimento, talvez, entender ali de fluxo de caixa, mas isso, pelo menos para mim, é o menos importante. Para mim, o mais importante são as habilidades comportamentais que a gente tem visto, que é cada vez mais ter pessoas com senso de dono, de verdade, cada vez mais engajadas, que não esperem receber uma atividade, mas que corram atrás das atividades, que tenham esse senso de prioridade, né? Então, se a gente falar das principais habilidades hoje, Sebastião, eu vejo que cada vez mais os empreendedores, quem que eles querem nas empresas deles? Pessoas que tenham também esse senso de dono, que vão fazer acontecer, independentemente do teu job description, né? Da sua descrição de cargo, né? Então, eu acho que essa é a principal habilidade que os empreendedores esperam hoje de um profissional. Mas a gente tem esse profissional no mercado já? Porque a gente não tem formação para isso, né, Guilherme? Ou tem? E isso é uma habilidade nata? É algo que se aprende ao mesmo tempo, quando a gente fala aí dessas habilidades mais comportamentais? Porque o técnico a gente tem formação técnica, tem muitos bons contadores aí no mercado, diga-se de passagem, né? Mas, enfim, aprender a técnica é uma coisa, agora essa habilidade comportamental é um discurso bonito e tal, mas na prática, a gente tem profissionais preparados para isso já? Como é que é o nosso cenário hoje? Olha, nós temos
ótimas universidades que nos formam no que diz respeito às habilidades técnicas, né? Então, você tem, por exemplo, esse exemplo mesmo que você deu do contador. Você tem ótimas escolas que formam muitos contadores de maneira técnica excelentes. A crítica positiva que eu venho fazendo à educação no Brasil, isso não é só na universidade, mas é desde ali do comecinho, desde da fase escolar mesmo, é que a gente não conversa sobre as habilidades comportamentais. Ou se a gente conversa muito pouco, né? Vou te dar um exemplo aqui. Quando você estava ali no ensino médio, nosso antigo colegial, a gente não tinha, por exemplo, uma aula sobre comportamento do como usar um cartão de crédito. Então, por exemplo, um adolescente, ele não sabe qual que é o real impacto de usar um cartão de crédito, que no final do mês você tem que pagar aquilo que você está usando durante o mês. Isso é um pequeno exemplo. Quando a gente busca esse profissional, ele provavelmente vai ter essa habilidade já dentro de si, ou ele vai ter que desenvolver ao longo da sua carreira. E muitas vezes é duro, é difícil, porque ele vai aprender caindo. Todo mundo aprende caindo, todo mundo aprende errando. Mas a gente poderia ter antecipado esse tipo de situação desde o começo, quando a criança tem, sei lá, seus 10, 12 anos de idade, entendeu? Uhum. É uma revolução quase que a gente está vivendo aí no mercado de trabalho, nessa relação de trabalho, né, Guilherme? Porque a gente até pouco estava em busca de uma carreira, de um emprego fixo que nos desse estabilidade, e hoje essa geração nova também já não está mais preocupada com isso, está preocupada em ser feliz, mas aí a felicidade depende muito, é isso também, do comportamento dentro de uma corporação, né? E o colaborador não se apresenta mais, ou talvez não dê, você me diz se eu estou certo, se apresentar mais como simplesmente um empregado ali, né? Ele é um empreendedor também do seu próprio conhecimento, não é muito isso? A postura do empregador tem que entrar nessa linha, talvez, eu digo do colaborador. Completamente, mas muitas vezes nós temos empreendedores que não vivenciaram, por exemplo, o mundo corporativo em empresas mais maduras. São muitos profissionais corajosos que muitas vezes saem das suas universidades ou às vezes nem terminam as universidades com ideias maravilhosas e conseguem montar empresas fantásticas, mas que no final do dia esses empreendedores, esses donos ainda não tiveram uma experiência sobre as habilidades comportamentais, sobre como se portar numa empresa, como ser chefe, como ser gestor. Então, muitas vezes a gente acaba tendo esse tipo de situação. Agora, voltando que quando você fala de geração, essa geração que está entrando para o mercado de trabalho é uma geração globalizada, é uma geração da internet, é uma geração que teve tudo, as informações são mais fáceis. Eu brinco que essa geração tem um oceano de informações, mas com profundidade de 1 metro, porque a internet gerou isso pra gente. Na nossa época, a gente tinha que ir na Barça, a gente tinha que pesquisar, ir na biblioteca. A turma hoje não precisa fazer isso, né? Você tem ferramentas, né, como o Google, como outras ferramentas, que você mais rapidamente chega na informação. Então, qual que é a grande questão? Essas pessoas, quando elas entram para o mercado de trabalho e querem ser felizes, como você disse, muitas vezes é porque elas sabem o que elas querem, ou porque elas têm muita informação, ou porque elas têm muito conteúdo, né, como vídeos, como artigos, como uma série de coisas. A grande questão que eu sempre falo para essa geração que está entrando é o seguinte: bacana, tem que ser feliz, tem que ter propósito, mas tem que trabalhar. O trabalho precisa ser feito, as coisas precisam acontecer. Muitos empreendedores que abriram suas empresas e deram muita facilidade no que diz respeito a um ambiente mais amistoso, e tem que ser mesmo, talvez uma mesa de pebolim, de ping-pong, uma sala de descompressão, eles foram percebendo ao longo do caminho que eles começaram a ter que limitar um pouco o uso de tudo isso, porque no final do dia, eu vou te contar uma coisa, eu não vou dar o nome da empresa, mas uma vez nós fomos numa dessas empresas e tinham muitas pessoas usando essa sala de descompressão, jogando pebolim, jogando ping-pong. O dono da empresa falou para mim: Guilherme, você viu algum diretor da empresa às 3 da tarde, no momento que nós estamos, utilizando o ping-pong, utilizando o pebolim? Então essa é a dica que fica para essa geração que chegou. Se você quer crescer, você quer fazer acontecer, tem que trabalhar. Tem que fazer. Não estou falando que não pode jogar o ping-pong ou o pebolim, mas precisa dar o sangue, precisa trabalhar mesmo, entendeu? Mas como é que você consegue também fazer entender para a empresa, como é que se mensura isso, a importância
dessa tendência, desse modelo de habilidades comportamentais como um ativo também lá para a empresa, né? Porque o empregador quer ver resultado mesmo, mas hoje em dia há mais esse conhecimento, esse entendimento de que é preciso sim valorizar habilidades comportamentais. Mas como a gente mensura, como essa habilidade comportamental se transforma em receita lá no bolso, na conta no final do mês? Dá para ter muita tangibilidade em cima desse tema. Quando a gente faz um alinhamento de uma posição, então como é que funciona o nosso trabalho? O empreendedor, o presidente da empresa, os diretores da empresa, eles nos chamam, fazem um alinhamento, falam, olha, eu preciso contratar um profissional da área XPTO, eu preciso dessas habilidades técnicas, os desafios da cadeira são esses. O que são desafios? De curto, médio e longo prazo? Onde que a gente precisa chegar com essa área para que essa área ajude o negócio a atingir os objetivos em 5 anos? Poxa, em finanças, a gente precisa fazer uma implementação melhor de sistema, de sistema integrado, a gente precisa estruturar processos melhores, precisamos ter pessoas aqui que tenham experiência, por exemplo, com aquisição de empresas, porque nós vamos crescer por aquisição. Tudo isso, parte técnica, desafios. Alinhamento comportamental. O que eu preciso para essa cadeira? Preciso que essa pessoa tenha uma liderança muito próxima do time, porque hoje eu tenho um time mais júnior. Eu preciso que essa pessoa tenha uma capacidade de dizer não, por exemplo, para o meu investidor. Eu preciso que essa pessoa tenha uma habilidade de flexibilidade, que consiga ser flexível, mas que também tenha pulso na hora que precisa. Então tem N habilidades comportamentais. O senso de dono, o que a gente sempre fala aqui também a condução, né? Fazer acabativa, fazer acontecer. A gente vive um grande problema no país hoje de pessoas que não têm acabativa, começam e não terminam, organização. Só que para tudo isso existem ferramentas, que a gente chama de ferramentas de avaliação, que a gente consegue mensurar se essa pessoa, ou chegar mais próximo para saber se essa pessoa tem. Primeira coisa, tem uma das coisas que a gente faz é a entrevista por competência. Então a gente pega essas habilidades comportamentais, quando a gente vai entrevistar os profissionais, a gente pede exemplos para esses profissionais de situações que eles passaram, que eles tiveram que exercitar essas habilidades comportamentais. Depois a gente checa referências dessas pessoas para ver se realmente essas pessoas têm essas habilidades e se elas realmente conseguiram executar aquilo. E, por último, nós temos ferramentas que a gente chama de assessment, que a gente pode, que são perguntas que não são nossas, são ferramentas mesmo, digitais muitas vezes, que a gente consegue ter um relatório que comprova ou chega próximo daquilo que a pessoa nos falou dentro da sala de entrevista. Ou seja, da maneira mais tangível possível, a gente chega ali, Sebastião, em 90%, 95% de veracidade daquilo que a pessoa fala que tem, entendeu? Ótimo. Aí você está falando então de uma mudança também de posturas ou até de procedimentos dos RHs, que talvez a gente esteja falando de um outro sistema que não é mais RH simplesmente, e de muito de uso de tecnologia. E, né, quero continuar nessa conversa, nesse tom aí, depois do intervalo então. Só pedir para você esperar um pouquinho com a gente e a gente retoma essa conversa daqui a pouquinho, tá bom, Guilherme? Perfeito. Muito bem, convido você também para ficar com a gente. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo e hoje a gente está falando quase que de uma revolução no mercado, na relação de trabalho, de como captar profissionais, recrutar profissionais para a sua empresa para que tenhamos cada vez mais eficiência, mais competitividade também. E eu estou conversando com o Guilherme Malfi. Guilherme é especialista nesse assunto, né? É um headhunter, profissional preocupado em captar talentos no mercado e aí fazer o meio de campo com as empresas, né, Guilherme? E você me falava aí no bloco anterior da ajuda, talvez, do benefício ou da ferramenta que a gente tem com a tecnologia para juntar, para chegar a esse equilíbrio de encontrar um profissional com habilidades técnicas e também comportamentais que são muito importantes hoje em dia, né? As soft
soft skills. Agora, é uma outra questão que me chama a atenção também, a gente vai entrar mais na tecnologia, mas uma questão que me chama a atenção também, e pergunto a sua avaliação sobre isso, do quanto hoje em dia tem sido importante um engajamento de todos os profissionais dentro de uma empresa, não só do departamento, né? Você busca aí profissionais mais voltados para a área de finanças, mas o profissional de área de finanças hoje em dia não fica só lá no departamento dele fazendo as contas, né? Talvez eu esteja sendo simplista aqui, mas hoje em dia também se busca isso, né? Quando se fala de habilidades comportamentais, se busca um profissional que saiba também conviver numa empresa de forma global, ali inteira também, né, Guilherme? Isso também é importante, né? Olha, eu sempre trago o seguinte, qualquer profissional que entrar numa companhia, seja ela qual for, o tamanho que for, pode ser consolidada, pode ser do início, pode ser de médio porte, eu acho que o mais importante é entender o que essa empresa faz, por que ela existe, e aonde ela quer chegar. Aí quando você entra na companhia, se você pegar os departamentos, as áreas, a gente não pode mais ter áreas que não se conversam. Eu vou dar um exemplo para você. Área de vendas de uma empresa, você pode ter toda a tecnologia por trás, você pode ter uma série de coisas que acontecem, você pode ter os melhores processos, os melhores sistemas, as melhores pessoas, mas se você não tem uma área de vendas que venda, você não adianta você ter nada a ter. Então, se você não tem uma área comercial pujante que faça acontecer, não adianta nada você ter tecnologia, pessoas, processos, não adianta nada. Ao mesmo tempo, para você ter uma área de vendas que consiga vender e ter as melhores ferramentas para vender, você precisa do quê? De uma área de tecnologia parceira que consiga dar as melhores ferramentas para que aquela área comercial consiga vender. Você precisa ter uma área de marketing, muitas vezes, para que essa área de marketing consiga também trazer a melhor visibilidade da companhia para que aquela área comercial precise vender. Você precisa ter uma área de finanças que consiga ser parceira do negócio, que consiga entender as dores do negócio, para que consiga, muitas vezes, trazer a rentabilidade dos produtos para a área comercial, para que ela tenha visibilidade o preço que ela possa vender ou das formas que ela possa vender. E a área de finanças muito próxima, não é uma área que tem que falar não, mas é uma área que tem que encontrar caminhos para falar sim, né? Você tem que ter uma área de logística que consiga dar vazão às suas entregas. Então, você tem que ter uma área jurídica que consiga suportar toda a operação da companhia. Então, assim, você entende que essa cadeia é toda junta, você não pode mais falar de nada separado, todo mundo tem que olhar o negócio no fim do dia. Então, no fim do dia é isso, entendeu? Muito interessante isso. E é curioso como algumas máximas vão caindo por terra, né? Porque antes se falava isso que na área de vendas, ele era um vendedor nato, o cara que sabia vender bem e basta, né? Ele se destaca nas vendas porque ele já sabe vender bem. No RH, era aquele RH sim preocupado com a contratação, com a documentação e talvez com os benefícios do colaborador. E não tem mais isso, né? Cada vez tem menos isso, né? Está todo mundo junto, a área de TI precisa saber o que o cara das vendas está fazendo. Aqui no jornalismo a gente faz isso, né? Lida com conteúdo, com informação, com a imagem, mas se não tiver o pessoal do TI que nos coloque lá no ar ou que nos abra o computador de forma eficiente, nada funciona, né? É mesmo uma revolução. As empresas estão preparadas para isso? Você tem visto isso, Guilherme? As empresas aqui no Brasil, ou até se a gente for comparar o nosso ranking com outros países, nessa tendência de mudança mesmo a partir também do colaborador, a partir também de uma exigência do consumidor também, que as pessoas estão mais exigentes e também buscam mais isso nas empresas, né? Mais do que um produto, mas um propósito, uma eficiência em tudo que elas defendem, né? Mas as nossas empresas, os nossos empregadores, os nossos empreendedores, já têm entendido essa linha? Você tem percebido ou a gente está ainda no discurso? Eu acredito que sim. Quando a gente faz uma análise, principalmente se tratando de finanças e RH, que são as áreas que nós ficamos mais próximos, são as duas áreas que, Sebastião, demoraram mais para entender isso, né? Então, a área de finanças, até 15 anos atrás, falava muitos nãos, né? A área de RH, muitas vezes, era uma área muito mais operacional, né? Do que a gente chama de back-office, ou seja, ficava muito por trás, só trazendo realmente processos muito operacionais, mas hoje em dia essas duas áreas já estão entendendo cada vez mais que elas são
parceiras principais do negócio. Então, se você, o RH, por exemplo, se não traz gente boa, se não tem uma trilha de desenvolvimento, de treinamento dentro da companhia, a empresa não vai evoluir, vai chegar uma hora que ela vai parar. Finanças também. Se você não tem uma área financeira que seja propositiva para o negócio, também não vai acontecer. Os empreendedores, os CEOs de empresas, os presidentes de empresas já entenderam isso e cada vez mais nos cobram que a gente recrute, por exemplo, vice-presidentes de finanças, diretores financeiros que sejam focados no negócio. O que é ser focado no negócio numa cadeira de vice-presidente de finanças? É entender exatamente qual que é a operação, é ir na ponta, é visitar o cliente, é estar próximo no dia a dia, entender as dores do cliente, né? É entender quais são as dores dos seus investidores, muitas vezes. Se é uma empresa de capital aberto, por exemplo, ou se é uma empresa investida de fundo de investimento, qual que é o objetivo desses investidores, qual que é a dor, o desespero deles, para que finanças consiga trazer junto com uma área de negócio uma solução para essas pessoas, madura. Então tem mudado muito, nos últimos 10 anos bastante, mas eu percebo que agora mais ainda, tá, Sebastião? Pois é, e se tem essa busca de talento com essas características, talvez tenha uma outra forma também que a gente tem discutido muito aqui no programa, que é a retenção do talento, né? Se busca esse talento e talvez seja raro encontrar ou cada vez com mais exigência para encontrar um talento com todas essas características, com todo esse equilíbrio, mas é importante pensar, talvez, quero que você me diga sobre isso, eu até não gosto do termo, não, retenção, né, que parece uma coisa que é meio compulsória, mas é fazer com que o talento continue dentro da empresa e que dê resultado, porque ele dá resultado, né? E o que se busca não é mais só salário e só benefícios, né? Mas fazer o colaborador sentir que é parte daquilo, né? Como é que se dá isso também, essa máxima de fazer entender que é importante que esse colaborador se sinta à vontade e fique ali, porque isso dá resultado também para o empregador, né? Olha, Sebastião, eu vou começar a resposta dessa pergunta falando que tem que ter, primeiro, uma contratação certa, né? A gente fala que o custo de uma contratação errada, ele é gigantesco, ele pode ser devastador, não só financeiro, mas de tempo, de projetos, de uma série de coisas. Então, o entendimento das habilidades comportamentais que são necessários para aquela determinada função são muito importantes na hora da contratação. A gente brinca que demore para contratar e demita rápido, né? Então, a gente sempre fala isso. Se você tem uma maturidade das suas habilidades, daquilo que você precisa do que diz respeito às suas habilidades técnicas e comportamentais para contratar, provavelmente você vai trazer um profissional mais alinhado com a tua cultura, com aquilo que você precisa. Por exemplo, empreendedores, o que eles mais precisam? Senso de urgência, senso de dono, fazer acontecer, flexíveis, que não se prendem tanto em processos muito fechados ou muito burocráticos, pessoas que consigam trabalhar, cruzar e cabecear, que é o que a gente brinca. Então, quando você tem essa contratação certa e madura, fica mais fácil. Agora, falando de quando a pessoa entrou na companhia. Quando a pessoa entra na companhia, tem que ter um mínimo de conforto que essa pessoa vá conseguir executar suas tarefas e que ela tenha um ambiente propício para isso. Que é o que muitas vezes as startups lá no começo confundiram de dar muita regalia, vamos assim dizer, e que não é o caminho. O caminho não é regalia, o caminho não é ser totalmente divertido o tempo inteiro. A gente vive de posições e decisões duras muito mais que decisões legais ou diversão. Mas é dar um caminho dentro da companhia, ter ferramentas dentro da companhia que a pessoa possa se sentir confortável para trabalhar nesses momentos duros. O que vem aí? Treinamento, conversas claras, né? Então tem que ter feedback o tempo inteiro. Como é que você retém uma pessoa? Dando feedback, explicando para ela o que está funcionando, o que não está funcionando, o que pode ser feito de melhor, quais são os caminhos que ela pode tomar. Então, a partir desse momento... E outra, clareza. Da onde se quer chegar com o projeto? Olha, nosso projeto é esse. Você entendeu? Quer rever? Vamos falar de novo? Você está dentro do barco? Está dentro do projeto? Então, não é nada muito, assim, complicado, tá, Sebastião? É muito mais conversa e clareza mesmo. Muito legal. Você falou uma expressão, uma frase, uma palavra, enfim, que é fundamental nisso tudo, que é reconhecimento, né? E a empresa não é um recreio também, não é um clube, né? Precisa a gente vir para cá se sentir confortável, mas, assim, não é para brincar, é para trabalhar.
e é preciso ter reconhecimento. E é claro que você falou aí pela sua experiência, sua expertise com grandes corporações, mas tudo isso, devido às proporções, guardando devidas proporções, vale para pequenas empresas também, para o seu estabelecimento pequeno também, porque são dicas, são informações que, enfim, são tendência também, são efetivas, são eficientes para qualquer nível de empresa, né, Guilherme? Conversaria com você a manhã inteira aqui, rapaz. Conversa interessante, gosto muito desse tipo de assunto. E aqui no Rumo Certo, de todos os tons das conversas que a gente tem sobre gestão, sempre volta para essa gestão de pessoas, o quanto isso é importante, o quanto isso é tendência. Quero convidar para você voltar outras vezes para a gente conversar mais aí, mas por hoje preciso lhe agradecer, me despedir de você aí. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelos seus esclarecimentos, por essa troca de ideia aí. Foi uma conversa ótima. Bastião, eu que te agradeço, vai ser um prazer estar aqui quantas vezes você quiser. E por último, acho que eu gostaria de dizer, só para complementar, as pessoas precisam se tornar parte da companhia. Última, né, para falar para o empreendedor, façam com que as pessoas se sintam parte do teu projeto. Você vai reter pessoas. Ótimo. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço grande para você, até mais, Guilherme. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado a você também que acompanhou o Rumo Certo com a gente de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.